Boa noite a todos. É um prazer estar aqui. Da última vez eu falei com a confusão que eu provoquei no horário, a gente falou uma data e aconteceu. Mas hoje eu trouxe uma lição que eu preciso da ajuda inicial de vocês. Quem está em casa, quem está aqui. Um sinônimo para confiar. Já que a palestra vai falar sobre confiar. Uma palavra que possa substituir confiar. Um de cada vez, por favor. Sem gritaria. Acreditar. Maravilhoso. Certeza. Certeza. Acreditar, certeza. Acho que cabe também admiração. Né? Admiração. Esperançar. 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 Palavra perfeita, ou seja, sinônimo absoluto, a gente não encontra. Porque se for duas palavras absolutamente iguais, uma elimina a outra. Não é isso? Então, eu só vou achar palavras que dão uma ideia, que vão no mesmo sentido. Mas elas falam das mesmas coisas? Nem sempre. Então, eu vou ajudar vocês no que eu quero, mas eu vou julgar a semente de uma graça. Quando eu falo confiar, eu vou usar a primeira palavra que me deram. Acreditar. É a mesma coisa? Não. Não é? Eu acho que não. Ah, mas vocês disseram que são sinônimos. Não, mas você acredita, mas como que é? Você acredita, mas não tem a certeza para ter essa confiança de que vai acontecer. Porque normalmente as coisas podem mudar. Então, acreditar não é confiar? É confiar. É confiar, mas tem que saber que... Mas tem certeza? Essa é a certeza que eu não tenho. Mas não tenho então, certeza. assim, eu julguei na Mega Sena, eu e a Gil, que nós estamos precisando de um dinheiro extra. A Gil não, porque ela é rica, mas eu estou precisando. Eu acredito que eu vou ganhar. É a mesma coisa, eu confio que eu vou ganhar. Qual é a diferença entre confiar que eu vou ganhar e acreditar que eu vou ganhar? Acreditar vem com a esperança. Acreditar é uma esperança. Esperança. E o confiar? Confiar é a certeza. É interessante isso, né? Porque, na verdade, eu quero chegar numa palavrinha que tem duas letras. Fé. E ninguém falou aqui. Ninguém falou a palavra, nem em casa, ninguém pensou. Fé. Fé é acreditar ou é confiar? A fé é que você acredita no que não vê. Fé, você acredita no que não vê. Você não Ganhar vê. na Mega Sena. Então, não é fé. Eu tenho fé que eu vou ganhar? Não. Você não vê, ué. Você vê que vai ganhar na Mega Sena. Não, Você tem que tem ter que ver o seu gente, tem que ter um componente aí que faça ser diferente. Porque a gente fala assim, eu tenho fé. É a mesma que falar que eu acredito ou que eu confio. Eu posso falar para você só duas coisas da fé. Fé significa faça esforço. Então, se você fizer esforço para conseguir o que você espera, as probabilidades é maior. Mas aí você já está misturando sentimentos seus. Aí é o que você acredita. Olha que interessante, a gente mistura, a gente começa
a misturar o que a gente acredita com o que a gente acha, com o que a gente é, e aí faz uma bagunça na cabeça da gente. E muitos de nós acham que fé é acreditar. E aí eu vou dar a diferença. Olha só. Meu querido, você vai ficar doente agora. Você está doente. Você passando mal. Aí você vai no médico. É a primeira vez que você vê o médico. Ele vira para você e fala assim: você precisa ser operado agora, imediatamente. Eu vou te levar para ser operado. E aí? Você acredita ou você confia? Eu tenho que responder? Não, é só para pensar. Eu te usei como provocação. Agora, vou dar outro exemplo. Tem 40 anos que você se consulta com o médico. Você confia, você vive, você acredita, todos os sentimentos que você tem para aquela pessoa. Ele vira para você e fala assim: eu vou te levar para operar agora, porque o seu caso é gravíssimo. O que você faz? Vamos lá. Olha como que mudou essa resposta. O que fez a mudança aí? Ou Esperança. esse não é esperança. Esse é o seu sentimento. Não muda, não mistura o seu sentimento com o que ele está vivenciando. Olha só. Uma pessoa que eu conheço há 40 anos e trata de mim há 40 anos, eu conheço o caráter dele. Eu conheço a capacidade dele. Então, tudo que eu estou depositando na mão dele não é só um acreditar. É porque existe um histórico desta pessoa comigo que me faz confiar. Agora, como confiar em Deus? Se a gente tem dúvidas sobre Deus. Será que Deus existe? Você fala para o seu filho, você fala para o seu filho, eu faço para o meu filho, mas ele confia do jeito que eu confio. Ele acredita em Deus do jeito que eu acredito. Eu consigo passar minha fé para o filho? Não consegue. Então eu trouxe uma história, está lá no livro Cartas e Crônicas, que vai contar uma história. É Humberto de Campos, ou o Irmão X. E o médium é uma pessoa que a gente conhece um pouquinho, chama Chico Xavier. Gente, a história é belíssima. Eu vou passando aqui, vocês vão colocando. Olha só, diz ele assim: e um grande bosque da Ásia Menor, 3 árvores ainda jovens, pediram a Deus lhe concedesse destinos gloriosos e diferentes. Interessante pedido da árvore, né? Lembrando que é uma metáfora, né? Toda vez que a gente usa uma história dentro do espiritismo, é metáfora. Então, pode passar aí, que eles não vão ler. Ok? Elas pediram para quem? A Deus. O que elas querem? Diferente, glorioso. Glorioso e diferente. A primeira, vamos lá. O que é aquilo ali? Então aperta aí. A primeira explicou que aspirava. Ela almejava, desejava o quê? Ser empregado no trono do mais alto soberano. Nossa, ó. Maravilha, hein? Ou seja, toda árvore vira cadeira, vira mesa, mas ela queria o trono do mais alto soberano. Pediu pouco? Tu já pediu? A gente normalmente pede pouco, né? Ela já pediu. Vamos para frente. Próximo.
Pode comprar. Olha a Silva. Quase que ele estava. O que ela queria? Põe o texto aí, tem o texto, olha só. A segunda árvore declarou que desejava ser utilizada na construção de um carro que transportasse os tesouros desse rei poderoso. Ou seja, elas estão querendo se cercar do quê? Do que existe de maior, melhor e mais poderoso. Continuando. A terceira, o que vocês acham que é? Um farol. Um farol, uma torre, eu também acho que é uma torre. Vamos lá. O texto. A terceira disse então que almejava transformar-se numa torre nos domínios desse potentado, desse reino, para indicar o caminho. Nossa. As três não queriam ser nada de comum. Elas aspiravam fosse o máximo. Vamos lá, vocês acham que Deus ouve essas preces? Será que Deus... Isso chegou a Deus em um pedido desse? Vocês acham que chega um pedido desse a Deus em desse plano? Eu não sei porque o aspecto desses pedidos é só material. Poder, material. Mas ótimo, será que alguém ora para ganhar na Mega Sena? Não sei. Teve 300 milhões, irmão. Eu não sei. Alguém joga e fala assim, ai, Senhor, como eu gostaria de ganhar tudo. Será que tem gente que faz isso? Vai no pé da santa lá e se ajoelha. Ou abre a Bíblia e põe a apóstola no meio da Bíblia ali, perto. Ah, isso é antigo. Ah, olha, então a senhora conhece, né, tia Rita? Vamos o texto, vamos Mas eu o texto. conheci gente que fazia isso. Ah, depois das preces formuladas, um mensageiro angélico desceu a mata e avisou que todo misericordioso lhes receber as rogativas E lhes atendeu. lhes atenderia as petições. Tem um probleminha aqui, que eu não vou falar agora. Não sei se vocês estão identificando o problema. Vocês estão identificando o problema ali? Quer que deixe mais um pouquinho, pessoal de casa? Lê, porque tem um probleminha ali. Quando a gente faz a prece, deixa eu ver se a Gil faz prece. Gil, quando você faz a prece pensando no que Deus pensa ou no que você pensa? Gil, você é humano. Não dá para pensar com a cabeça de Deus? Nossa, que perigo, então. Você não está percebendo o perigo aqui, não? Qual que é o perigo que está aqui, que vocês não estão identificando? As nossas rogativas. Eu não vou falar agora, não. Ah, Mas tem um problema aqui que nós, como humanos, nos esquecemos. E isso é muito sério. E nós, espíritas, precisamos estar atentos. Vamos para frente. Passa aí, então. O tempo passou. O que acontece com árvores novas? Elas precisam ser podadas? crescer. E é rápido, não é? Não. Não, árvore boa para usar no... Olha, só para vocês terem ideia, morre 60 anos para chegar no ponto de corte. 60 anos. Jacarandá,
70, 80 anos para cortar uma árvore. Então, se eu plantar, meus filhos não podem. A jabuticaba leva 50 anos para dar. Vamos lá. Vamos ver. Decorrido muito tempo, lenhadores invadiram o horto selvagem e as árvores, com grande pesar de todas as plantas circunvizinhas, foram reduzidas a troncos despidos por mãos cruas. E a gente esquece disso. Tem um tempo de maturação, e quando a gente está pronto, o que acontece? Mas uma árvore, quando ela é cortada, é com carinho? Ela não é cortada com carinho. É muita serra, é muito machado, é muito... Nossa! Quando ela cai, ela vai inteirinha para a serralheria? Vários pedaços. Não, ninguém consegue levar uma árvore grande. Então, eles tiram os galhos primeiro, costumam tirar até a casca e parte ela em vários pedaços. E são esses pedaços que são bons. Vocês imaginam as árvores em volta, o que pensaram? Continua viajando na história, né? Mas vocês não iam ser abençoados? Olha aí, ó. Deus está te arrancando daqui e está te cortando. Será que não deu burburinho nessa floresta? Cochicho, vamos para frente. Arrastada para fora do ambiente. Gente, isso aqui é uma coisa que agrada tanto a gente fala tanto disso, né? Família. Ela arrancou as árvores da onde elas se sentiam bem. Aonde elas se sentiam em casa. Arrancou de lá. Ainda mesmo com os braços precepados, opa, elas confiaram nas promessas do Senhor Supremo e se deixaram conduzir com paciência aí. As três se lembraram do quê? O que elas se lembraram? Da promessa? Não tem nada de fé, não. Veio o mensageiro e falou o quê? Deus, Vocês serão atendidas. vocês serão atendidos. Elas estão entendendo o que está acontecendo? Não. Sim. Estou sendo tirada do meu ambiente. Eu achei, né? Aí, corta, decepadas, cortadas, picotadas. Sim. Mas, espera aí. Tem uma promessa de Deus, não é? Olha lá. Como é que é? Supremo? Sim. Vamos confiar. A gente não está entendendo, não, mas vamos confiar. Então, vamos lá. Qual não lhes foi conduzir com paciência e humildade? Qual não lhes foi eu não preciso usar uma coisa que às vezes eu não tenho. Elas precisaram usar de humildade e paciência para se deixar conduzir. Porque os lenhadores, eles eram Deus? Não. Eles estavam fazendo um serviço fácil e bonito? Não. E nesta hora, mesmo nessa hora, você precisa ter paciência e humildade para acreditar na promessa de Deus. Então, olha como começa a relação entre Deus e essas árvores. Nessa promessa. Eu te prometi o que mesmo? Deixa eu lembrar. A primeira, um trono. A segunda, uma carruagem. A terceira, uma torre. De quem? Do mais alto soberano da terra. Não é isso? Elas estão vendo Deus? Não estão vendo Deus? Quem está ali, está judiando delas
pra caramba, e elas estão fazendo o quê? Vamos confiar, mas se a gente não tiver paciência e humildade, a gente vai perder o bonde. É isso que elas entenderam. Qual não lhes foi, porém, a aflitiva surpresa? Além dessa paciência que elas tiveram surpresas no meio do caminho. Vamos ver qual que é. Depois de muitas viagens, ou seja, elas foram transportadas para um lugar que não é delas. A primeira caiu sob o poder de um criador de animais e, de imediato, mandou convertê-la num grande posto destinado à alimentação dos caras. Não entendi. O que ela queria ser? Virou um coxo de carne. A segunda, porém, foi adquirido por um velho praiano que construía barcos por encomenda. Queria ser? Carruagem, levar os tesouros. Virou? Uma barca. E a terceira? Foi comprada e recolhida para servir em momento oportuno. Pode passar de novo. Numa cela de mão. Comprou, mas tá bom, uma peça bonita, mas leva lá para a cadeia que vai servir lá no pão. Vai levar. Eu falei que tinha um problema lá atrás, vocês lembram? Assim, tem um problema aqui que eu acho que vocês não estão identificando. Elas fizeram pedido. Elas contavam que ia ser assim. Não, fala sério, gente. Vocês, quem fez o pedido de virar um trono, imaginava o quê? Que ia ser tratada como? Muito bem tratado. Com paninhos de veludo. Essa que é a questão. A gente faz o pedido para Deus, mas a gente tem a nossa percepção de como vai acontecer. Será que Deus pensa como a gente pensa? Ou será que Deus pensa como Deus pensa? Porque a gente não sabe como ele pensa, mas ele pensa. Eu só não sei como eu penso que ele pensa. Daniel, que confusão. É porque a gente fica tentando adivinhar como Deus vai conduzir nossas vidas. Posso dar um depoimento? Eu estou dirigindo um carro fazendo Uber. Porque eu fiquei desempregado no final do ano passado e não consegui entrar no processo de seleção para professor, não sei o quê. Falei assim, já que eu não tenho, eu até conseguir entrar no mercado de novo, eu vou fazer o quê? Eu vou me virar. Adivinha quem entrou dentro do meu carro que eu muito queria conhecer? Tenta adivinhar. Um diretor de escola. Diretor de uma rede de escolas. Eu estava doido para conhecer a pessoa. Eu já tinha conhecido, olha quem eu já tinha conhecido, um diretor de escola dele. Eu conheci a pedagoga da rede de escola dele. Eu conheci um diretor e uma funcionária que trabalha direto com ele. E conheci a funcionária que trabalha na casa dele como doméstica. 5 pessoas. Tudo dentro do meu carro. Eu falei assim, quando eu vi que 5 pessoas passando, eu falei assim, o que vai acontecer? Assim, eu vou encontrar isso. Eu não tinha dúvidas de que eu ia encontrar, mas eu não imaginava dentro do carro. Ele entra dentro do carro. Aí eu falei assim, gente, quando eu vi o nome, porque eu conheço o nome dele, quando eu vi o sobrenome, eu falei, só pode ser ele. E era. Quando ele entrou, eu falei assim, nossa, eu estava esperando para eu te ver. Aí ele não entendeu nada. Aí eu fui contar a história. E eu estava tão longe da casa dele, deu 20 minutos de viagem. Deu tempo de contar a história, de falar tudo. Doido. Ele anotou meu telefone, eu peguei o telefone dele,
Deu 2 dias em liga. O que vocês acham daqui? Descontratar. Você vem cá que eu tenho uma oportunidade para você. Eu até chorei. E quem mandou para vocês, sabe? Não? Quem foi que mandou Não, isso? mas eu sabia quem era Deus. Eu falei assim. Aí eu cheguei na frente, conversei, o que ele me ofereceu? A única coisa que eu não sei fazer na vida. Porque era o cargo que ele tinha e que ele se interessou. Eu não sei fazer. Ele falou, não, você vai vender matrícula. Eu falei, você vai o quê? Ele vender. Eu falei assim, a única coisa que eu não sei fazer na minha vida é vender. Não me ponham para vender nada. Me ponha para limpar, me ponha para achuriar, para costurar, qualquer coisa. Vender, não. Eu fui embora. Não quis nem aprender. Não é minha área. Se Daniel, não é possível. Assim, sim. Eu vou esperar aquilo que eu pedi. O que eu sou? Professor. Eu sou professor. Eu estudei para ser professor. Mas pode ser. Para ser vendedor, eu vou ser vendedor de viagem. Eu já estou fazendo. Eu estou vendendo viagem. Viagem de Uber para lá, viagem de Uber para lá. Para ser vendedor. Você, Daniel, mas se você vai perder essa oportunidade, eu falei, eu não estou perdendo a oportunidade. E aí depois ele escreveu, pediu um tempo, então me dá um tempo para pensar, depois eu respondo. E aí eu respondi, falei, olha, eu vou deixar essa oportunidade, eu vou deixar passar. Diga que ele falou para mim. Então, assim, é muito bom saber que você sabe o que você quer. Porque eu não gostaria de ter uma pessoa com tamanha segurança do meu equipe. Eu fiquei melhor do que antes. Mas eu consegui emprego? Não. Ainda não. Porque abriu seleção na rede de ensino dele e eu estou participando da seleção. Vamos lá, próximo. As árvores amigas, aquelas que estavam em volta, lembra que eu falei? Imagina as outras olhando elas cortarem. Conquanto separadas e sofredoras, não deixaram de acreditar na mensagem do Eterno e obedeceram sem queixa essas ordens inesperadas que as leis da vida lhe impunham. Então, as 3 que foram retiradas daquele ambiente familiar sofreram todas as situações que elas não entenderam, que não foi o que elas pediram. Assim, mas não tem outro caminho. A gente tem que acreditar ou confiar? Confiar. Não, a gente tem que confiar. E por que tem que ser confiado? Porque eu conheço o caráter de quem eu estou confiando. Quem é que eu estou confiando? Deus. Deus só pode ser bom, justo e misericordioso. Então, quando acontecer alguma coisa na vida, nós temos que conhecer o caráter de Deus. Isto é bom, isso é justo, isso ainda está carregado de misericórdia. Você não acredita? Perdeu o filho, pode falar. Perdi o filho, porque Deus é bom, justo e misericordioso. Ah, Daniel, não dá para pensar assim. Então é porque você não conhece o caráter de Deus. Se a gente não conhece o caráter de Deus, não adianta confiar. Você só vai acreditar. É o máximo que você vai conseguir. Ah, Deus ajuda, e fica naquela superfície da crença. Imagina, eu estou chegando num velório que a mãe acabou de perder o filho. Eu viro para ela, sabe por que perdeu o filho? Ela, por quê? Porque Deus é bom, justo e misericordioso. Se ela não acredita profundamente em Deus, ela vai falar o quê? Você está louco? Sai daqui. Que Deus é esse, João? Que Deus é esse? Que me dá depois de É porque ela só acredita. Acredita é muito superficial. O acreditar não vai no caráter. É igual aquele médico. É o primeiro dia do médico e eu sou atendido por ele e ele fala assim, vou te operar agora. Eu falei, mas não vai mesmo. Residente, mas não vai mesmo. Agora ele tem 40 anos que me atende.
eu conheço, ele faz operação todo dia e fala assim, Gil, hoje a gente opera agora, você vai ter um AVC. Não opera, pode operar. Porque eu conheço. É isso aqui, ó. Elas estavam acreditando? Não, elas estavam confiando. Apesar de todo o cenário não parecer agradável para elas, bastava saber que Deus tinha enviado o mensageiro e que esse mensageiro tinha dito o quê? Ele ia atender todos. Eu vou atender os pedidos de vocês. Mas espera aí. Vai atender os pedidos delas como elas imaginaram ou dele como ele imaginou? Agora faz bagunça na cabeça da gente, porque quando a gente pede para Deus, ele está pensando no universo. Ele está pensando em toda a extensão do meu crescimento espiritual. Ele está pensando só hoje. Ele está pensando de que um dia eu serei perfeito como Jesus é. Gente, imagina, um dia nós vamos ser perfeitos como Jesus é. Que nós seremos Jesus para outros seres. Imagina, ficou alegre aí? Eu vou ser Jesus, você vai ser Jesus para outros seres. Então vamos lá. Lá no bosque, vamos ver como ficou no bosque. No bosque, contudo, as outras plantas tinham perdido a fé no valor da oração. Quando, transcorridos muitos anos, vieram a saber que as 3 árvores haviam obtido as concessões. Vieram a saber que as 3 árvores haviam obtido as concessões gloriosas solicitadas. Ó, vou ler de novo. No bosque, as outras plantas tinham perdido a fé no valor da oração, mesmo sabendo que elas foram atendidas. Eu não entendi. O que vocês entenderam disso aqui? O sacrifício não valeu a pena. Assim, ó. Ele deu, mas olha o preço que elas pagaram. Pode ser isso. Ou pode ser que elas ganharam uma coisa que eles não tinham imaginado. Pode ser? Às vezes eu que não entendi que Deus, porque elas perderam não só a fé, mas a fé, a confiança no valor da oração. Ou seja, tem uma questão de essência, e elas não estão entendendo a essência do que foi oferecido. Não é mais o fato daquilo que foi dado, né? Não é o que elas pediram, mas é aquilo que foi dado. Então, vamos lá, vamos para frente. A primeira forrada de panos singelos recebera Jesus das mãos de Maria de Nazaré, servindo de berço ao dirigente mais alto. Opa! Ao trono. O que Maria fez? Ela pegou um coxo, limpou o coxo e limpou Jesus. Qual o coxo que era? O que virou? O trono de Jesus. Mas como isso chegou na floresta? Elas viraram o coxo. Olha lá, aquela que queria virar um trono, virou um coxo. Porque elas conhecem o caráter de Jesus também. E aí está o problema, né? Jesus, às vezes, é importante para mim, mas para o outro tem significado nenhum. Vamos na próxima. Olha lá. Ao coxo. Quem queria ser trono de Jesus? Deixa eu ver. E você vai ser o trono de Jesus. Vocês aceitariam? Pensando como árvore, né? Nossa, que honra. Eu fico imaginando aqueles espíritos que já encontraram com Jesus na glória espiritual e descem para ajudar a gente aqui embaixo. Como deve ser receber Jesus e ele falar assim, ô Daniel, desce
e ajuda aquele pessoal lá. Vocês imaginam o gás que isso deve dar? E lá no nosso lar, tem uma soberana, daquelas dirigentes, que encontrou com Jesus, mas ela não contava para ninguém que tinha sido assim. Porque dá para explicar. Como é que você vai explicar para as pessoas e encontrar Jesus na sua glória espiritual? Paulo foi cegado. Imagina, Paulo, né? São Paulo foi cegado por Jesus. Por conta do que ele se apresentou para Paulo como a sua glória espiritual. Vamos para o próximo. A segunda, trabalhando com pescadores, na forma de uma barca valente e pobre, foi o veículo que Jesus se utilizou para transmitir sobre as águas muito dos seus mais belos. A segunda queria o quê? Ser uma carruagem, levar o quê? Tesouros. Tesouros de Jesus. Ele sentava na barca para ficar longe do pessoal que estava na praia. Ele sentava e da barca ele falava. Vocês imaginam? E a madeira ali, sendo para ele, uma carruagem. Olha que legal. Vamos à próxima. Vamos lá. A barquinha. Próxima. A terceira, convertida apreciadamente numa cruz, em Jerusalém, ela estava onde mesmo? Minha prisão. Ela tinha sido colocada na ação, deixa lá que um dia a gente vai precisar. Seguira com ele o Senhor para o monte, e ali, ereta e valorosa, guardava-lhe o coração torturado, mas repleto de amor do extremo sacrifício, indicando o verdadeiro caminho para... O que a terceira queria? Se transformar numa torre que indicasse o caminho do céu. E lá no início, elas fizeram um pedido, não foi? Foram atendidas? Foram, mas com a mente de Deus ou com a mente delas? Aí está o grande problema. Tá? Quando a gente ora confiando em Deus, nós entregamos a Ele os nossos pedidos. E esses pedidos passam a ser um projeto divino. E não da Gil, não do Daniel, não da Rita, de nenhum de nós. Nem seu. Quando a gente ora e manda para Deus, esse projeto passa a ser um projeto divino. E que não segue a lógica da terra, e sim a lógica do Espírito. Então, não tem nada a ver com aquilo que diz as bênçãos do mundo. Pode ser que venha? Pode. Às vezes você é agraciado com algumas coisas que para o mundo são importantes, mas que se você não aproveitar para o Espírito, você mudou a lógica de vida. O que adianta ter muito dinheiro e não compartilhar? Do que adianta ter muita sabedoria e não compartilhar? Do que adianta ter muito amor e não compartilhar? Nós seremos apenas esses. Eu com dinheiro, você com inteligência, ela com amor, mas estou guardando tudo para os meus. Quando o vizinho bate, não atende não, porque eu não quero encheção. O meu amor é só para os de casa, porque se bate na porta, eu já não canso. Eu já não quero. Olha aí, por favor, a imagem. Eu acho que é importante. Essa é a torre. É a única torre que é construída com instrumento de violência, de punição, que é a cruz, né, romana. Essa cruz romana é para matar. Mas Jesus é tão divino que ele transforma aquilo que mataria o corpo num símbolo de crescimento espiritual. Vamos lá. Em verdade, meus amigos, todos nós podemos endereçar a Deus em qualquer parte, em qualquer tempo, as mais variadas preces. No entanto, todos precisamos cultivar
paciência e humildade. Para esperar e compreender as respostas. Quantas vezes as respostas já foram dadas, mas nós não as ouvimos. Nós não as enxergamos. E apressadamente, a gente se compromete. Como eu poderia ter me comprometido com uma coisa que eu não posso. Seria vender. Ah, mas era uma oportunidade. Uma oportunidade de fazer uma coisa que eu não posso. E aí eu falei para ele, eu falei assim, eu entraria na sua empresa levando uma energia de não acreditar naquilo que eu estou fazendo. Eu acho que a sua empresa não merece ter um funcionário. Se um dia eu tiver que entrar numa empresa, eu quero entrar acreditando naquilo que eu faço. Acreditando no meu trabalho. Porque para entrar num lugar que eu não acredito no que eu faço, eu prefiro não. Eu prefiro não fazer. Eu continuo ensinando aqui. Eu acredito. Aqui eu gosto. Aqui faz parte do que eu sou. Então, se não é para ser professor, que eu não seja mais professor do mundo. Mas vou continuar estudando e dividindo os meus estudos por movimento espírita. É o que enche meu coração. É o que me faz ser verdadeiro. Aqui, eu tenho certeza que as pessoas me ouvem com coração. E isso me faz bem. Então, eu fico pensando nisso daqui, ó. Será que nós estamos pedindo e guardando paciência e humildade, mas para ouvir, aceitar ou esperar a resposta? Porque lembra, né? As árvores precisavam de 60, 70 anos para começar o processo. Imagina mais quanto tempo demorou até Jesus chegar. Deus já estava preparando todas as três em momentos diferentes. Ó, a primeira foi no primeiro momento de Jesus, não é? A segunda, no meio da vida dele. E a terceira, no final da vida dele. São momentos distintos para cada uma delas. Por quê? Porque em momentos diferentes que Deus precisou de cada uma delas. E podia cumprir a promessa feita a cada uma delas. Então, eu achava, porque eu fiz, agora Deus vai me dar? Não é assim. Porque eu estou indo no centro, porque eu estou orando, Deus vai me dar? Não é assim que funciona. Ah, eu estou cumprindo todas as minhas obrigações. Não é assim que funciona. Porque o projeto divino é muito maior do que a gente imagina. Ele está falando não para Gil, mulher, mas para Gil espírito. Que hoje é mulher, que amanhã pode ser homem. Que hoje é mãe, mas que amanhã pode ser filha de novo. Essas coisas mudam e nós temos que aproveitar cada oportunidade que Deus nos dá. Como é importante a gente saber despedir. Isso. Isso é uma questão. Porque pedir não quer dizer que a gente vai receber tal como a gente pedir. Por exemplo, eu poderia pedir paciência, né? Senhor, me dá paciência. E ele dá. Na forma de marido chato, de esposa chata, de filho atrapalhado. Eu vou ter que ter uma vida inteira, às vezes, de paciência, de humildade. E é difícil. Eu acredito fielmente na máxima, que Deus não dá o que pedimos, mas dá o que necessitamos. Isso Para criar crescimento do Espírito. do Espírito, para o crescimento do Espírito. Porque senão as pessoas Mas ficam achando que ser pobre, A ser fé é pobre é uma confiança. coisa importante. Que Deus dá a pobreza. Deus não dá. Eu aqui preciso da pobreza. São coisas diferentes. Ele não dá o que Ele quer que a gente cresça. Só que nós achamos que ele... Ah, ele me deu a pobreza, eu tenho que aceitar a pobreza. Quem disse? Você precisa da pobreza para um instrumento de crescimento.
mas você não precisa ficar na pobreza. Você pode mudar uma vida inteira para ser em melhores condições. E se não der, aí é expiação. Você vai lutar a vida inteira. Tem gente que é assim. A vida inteira lutando para sair de uma condição e não consegue. Por quê? Porque existe ali uma necessidade sua. E não que Deus queira que você esteja sofrendo. Não, Ele quer que você cresça. O sofrimento é um dos instrumentos para. Porque o sofrimento ele faz com que a gente reflita. A gente pense no processo. Então, vou pedir paciência, vou pedir resignação, vou pedir humildade. Aonde que tem disso? Tem potinho aqui no centro? Às vezes tem, né? Eu não estou sabendo, né? Tomar uma aguinha aqui, 2 litros de água e eu vou ser paciente. Às vezes, o que ele nos manda é o exercício. E cabe a gente aprender com o exercício. Um casamento, um relacionamento, filho é um casamento também, né? Você ter filhos, nossa senhora, até que eles deslanchem, às vezes a gente investe 30 anos. E costuma ainda voltar para dar mais dificuldades. E a gente tem que costurar todos os dias uma forma diferente de se relacionar. Com o marido, com a esposa, com o filho, com amigos. Você estava falando da questão agora política, que dentro das famílias virou um problema seríssimo. As pessoas não podem falar. Elas não podem discutir. Na verdade, podem, só que não sabem. Eu tenho que falar e eu tenho que ouvir. Mas na hora de ouvir, eu quero falar. Porque ele está falando uma coisa que não acredita, aí pronto. Os dois começam a falar na mesma época. Eu tenho um irmão que politicamente pensa o oposto do que eu penso. Como que dá certo a relação? Ele fala, eu não falo sobre a profissão. Eu só ouço. E aí ele acha melhor. Não, mas você me ouve, né? Eu ouço. Você não me ouve, não, mas eu te ouço. Porque é um exercício que eu não aprendi a fazer. Eu sei ouvir. O professor aprende a ouvir. Eu aprendi a ouvir. Então ele fala, aí fala, faz uma promessa. Falei, você está... Não, eu tenho certeza que... Eu falei, isso aí. E olha que ele acha que até eu gosto do candidato dele. De tanto que ele acha... Não, de tanto que eu ouço. Eu ouço tanto que ele acha que... Não, ele gosta do candidato, eu sei que ele gosta. Mal sabe. Tá? Então, eu gostaria de deixar essa ideia de que a fé não é uma questão de acreditar, é uma questão de confiar. E confiar, precisa confiar no caráter de quem a gente vai confiar. Pode ser uma ferramenta. Quando você sabe, aquela ferramenta que veio do Paraguai e uma ferramenta que veio de uma fábrica alemã. Aí você fala assim, não, eu sei qual que é melhor. Porque a gente já conhece. A gente conhece o histórico das ferramentas alemãs, conhece? Quando fala que é ferramenta alemã, que a gente sabe? Não, é coisa bem feita. E do Paraguai? Normalmente é feito para ser barato. É uma condição que sempre existiu e que nosso país viveu muito isso. Então, eu confio no caráter, mas quer dizer que alemão só faz coisa boa? Não. Essa é uma questão que a gente sabe. Que Paraguai pode fazer uma coisa boa? Pode. Mas como eu confio no caráter, é isso. Eu já conheço o histórico. Então, eu, pelo histórico, procuro quem para quando comprar uma ferramenta? Aí eu quero uma ferramenta alemã. Ah, entendi. É que você confia no caráter desses fabricantes para fazer ferramenta. É isso que nós temos que acreditar na fé. Qual é o caráter de Deus? O que eu acredito da personalidade que Deus tem? Aí vai lá no livro dos Espíritos, está logo no começo. Né? A gente vai estudar o caráter de Deus. Quando a gente estuda,
Deus, na verdade, a gente estuda pelo que ele não pode deixar de ser. Porque o que ele é, a gente não sabe. Mas o que ele não pode deixar de ser. Imagina um Deus que não seja bom. Um Deus que não seja único. Um Deus que não seja soberanamente justo e bom. Aí a gente começa a ver, não, se ele não for isso, ele não é Deus. Então, esse é o Deus que nós espíritas acreditamos. Tudo que aconteceu na minha vida, Deus sabe. Porque ele é onipotente, ele é onipresente. Mas como que pode? Aí vem aqueles que só acreditam, né? Mas como que pode isso? Deus saber de tudo? Ele sabe o seu nome? Não, ele não sabe. Ele te criou, é diferente. Ele não sabe o seu nome. Deus te criou. Ele não tem que saber o seu nome. Ele te criou. Ele criou um de nós. Aí depende de estudar e aprofundar esse entendimento de Deus. Quanto mais eu entendo Deus, mais eu me tranquilizo e paciência. Mais eu sei esperar, que é a humildade. Eu sei que ele sabe muito mais do que eu e ele tem a me oferecer muito mais do que eu pedi. Eu fico com pena dessas 3 árvores. Né? Porque na nossa simplicidade, elas queriam participar de um reino maravilhoso. E aí, quando Deus oferece Jesus, elas não tinham ideia do que era Jesus. Mas elas tiveram paciência, humildade, confiando na vontade de Deus. Que Jesus nos abençoe hoje, amanhã. Assim seja.